Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História e bora para mais uma videoaula, né? Estaremos falando sobre a época medieval, particularmente é um dos períodos que eu mais amo, né, de falar. Vamos estar abordando três assuntos aí, falando sobre a formação histórica, o Império Bizantino e sobre os árabes, tá bom? Bora lá então falando sobre a introdução. A primeira coisa que vocês devem saber é que o período medieval ele ocorre entre o século V ao século XV, né? São 10 séculos, um total de 1000 anos aí, né? E esses 10 séculos ela vai ser dividida em dois períodos. A gente diz que é a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e temos aqui a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, tá? Lembrando que a Alta Idade Média é de apogeu e aqui a Baixa Idade Média é de declínio, né? Coisa que eu já tinha citado para vocês, né, em sala de aula. Vamos então começar a falar como foi que o Império Romano, né, caiu. Lembrando que o século V e o século XV, ela é o fim do Império Romano do Oriente e aqui é o fim do Império Romano do Oriente. Então, por esse motivo, né, que eu vou estar explicando para vocês aí como é que se dá o início da Idade Média. Um dos primeiros motivos vai ser as invasões bárbaras, né? O que estava ocorrendo durante esse período? Muitos dos povos bárbaros já estavam vendo que o Império Romano ele já estava tendo um declínio, né? Que nem eu já citei para vocês em outras videoaulas e até em sala de aula mesmo. E por esse motivo, alguns bárbaros vão acabar fazendo acordos, né, com os romanos, tentando proteger seu império, principalmente das invasões dos hunos, né, que estão invadindo aí essas regiões fronteiriças, né. Entre os mais famosos aí a gente tem um bárbaro que é o Átila, o Huno, né, vai ser um dos grandes líderes aí que temos na nossa história. Por esse motivo, né, os bárbaros, eles vão acabar adentrando o território romano e isso vai fazer com que Roma ela acabe se, vamos dizer assim, caindo, né, entrando em declínio. A partir desse momento acaba se tendo a formação dos reinos bárbaros. Por quê? De início, né, essas tribos, que nem o próprio nome diz, eles não tinham líder único, né, eles não tinham esse conceito de ser um reino, de ser algo centralizado. Mas a partir desse momento, quando começam essas invasões, eles começam a ter uma preocupação em formar esses reinos, né, de ter um único líder, de ter características, né, que comecem a diferenciar um dos outros. Alguns desses reinos, né, bárbaros, eles vão acabar até se transformando, né, em cristãos, que vão ser os famosos, né, reinos cristão bárbaros. Entre esses bárbaros que se cristianizaram e que a gente já vai estudar aqui em seguida, vai ser o Império Franco, né? O Império Franco, gente, vai ser um império bastante importante, que nem eu disse para vocês, vai ser um dos primeiros impérios a se unificar e além disso também vão se cristianizar. Lembrando que nessa época, grande parte desses bárbaros, eles eram politeístas, tá bom? Mas bora então dar início aqui do Império Franco. O Império Franco, gente, ela vai ser dividida em dois períodos. Temos a dinastia Merovingia e temos a dinastia Carolíngia. Mas bora então aqui focar a dinastia Merovingia, que nem vocês estão vendo, ocorreu de 481 depois de Cristo a 751 depois de Cristo. O primeiro, né, o que a gente vai dizer é o grande líder, que vai dar até o nome nessa dinastia, vai ser o Meroveu. Qual vai ser a principal característica do Meroveu? Que ele vai ser um dos líderes, né, dessas tribos bárbaras que vão se unir com os romanos para tentar, né, controlar, ou melhor, tentar enfrentar outros povos bárbaros que estão tentando invadir Roma, tá bom? Claro que isso daí vai acabar favorecendo bastante o seu prestígio. O seu filho Xodérico, né, ele vai ter como principal característica aí, porque ele vai colocar a capital do reino, né, do reino franco, né, na região da Bélgica. Isso vai ser bastante importante porque a gente vê que eles acabam de deixar de ser povos nômades e acabam fixando o território, né, e acabam criando aí até uma própria capital do reino, tá? O próximo aqui seria Clovis ou Meroveu, né, filho de Xodérico e neto de Meroveu. Gente, esse cara vai ser um dos mais importantes aqui também, porque ele vai conquistar a região que a gente conhece da atual França. Eu até peguei aqui
Depois eu mostro para vocês, tá bom? No período da dinastia carolíngia, que vai ter um mapa mostrando todo o território que pertencia ao Império Franco, tá? Então aqui a gente vai ter um dos maiores conquistadores. Temos Meroveu, Childérico e o Clovis, tá bom? Depois que o Clovis ele morre, vai ter um período que a gente vai chamar de reis indolentes. O que seriam esses reis indolentes? Que nem o próprio nome diz, são reis que eles deveriam assumir a coroa, mas eles acabam deixando a governança para os seus braços direito, né? Que vão ser chamados mordomo do paço ou mordomo do palácio, né? Isso varia muito da nomenclatura, pode estar escrito dessas duas formas, tá bom? E esse mordomo do paço, ele sim que era o responsável por administrar, tá bom, o Império Franco. É como se literalmente ele sim fosse o rei, tá bom? Durante esse período aqui, né, vai acabar se destacando o mordomo do paço chamado Carlos Martel. Esse Carlos Martel, ele vai se destacar bastante porque ele vai acabar enfrentando os muçulmanos, que eu vou estar falando para vocês, tá bom? Mas no final do vídeo, na Batalha de Poitiers, que ele vai tentar retirar, né, esses povos muçulmanos que estavam na região da Espanha, tá bom? E isso vai acabar trazendo, vamos dizer assim, um prestígio muito grande para o Carlos Martel, tá bom? Pepino Breve, que era filho de Carlos Martel, também era o mordomo do paço, e ele vai ser um dos responsáveis de conquistar território, principalmente, né, dos lombardos, e ele vai acabar entregando esses territórios para a Igreja Católica. E a partir desse momento onde começa a surgir, né, o que a gente conhece popularmente como o patrimônio de São Pedro, que são terras da Igreja Católica. A Igreja Católica, como uma forma de, vamos dizer assim, agradecer, né, toda essa benfeitoria que Pepino Breve fez, acabou coroando ele, né, como sendo o rei dos francos. Então, a partir desse momento, né, quem era o mordomo do paço assume, né, a coroa, e Childérico III, que era o rei até então empossado, ele acaba tomando aí, vamos dizer, um golpe de estado. A partir desse momento, acaba surgindo-se a dinastia carolíngia, tá bom? Esse é o nome, o Breve, se tem simplesmente porque diz que Pepino ele era uma pessoa pequena, uma pessoa baixinha, né? Então, por esse o nome de Breve, ok? Bora então aqui falar sobre a dinastia carolíngia, tá bom? A dinastia carolíngia, que nem a gente viu, se iniciou com Pepino Breve, mas ele teve como maior destaque esse personagem aqui chamado Carlos Magno, né? Carlos Magno, ele vai ser um cara tão importante que ele não vai ter um título de rei, mas sim ele vai ter um título de imperador. Por isso o nome de Império Franco, tá bom? Algumas coisinhas que ele vai acabar criando aí, vai ser o Mitt Dominici. Esses Mitt Dominici nada mais eram do que fiscais, né, que tomavam de conta do reinado, né, de Carlos Magno. Eu peguei esse mapa aqui para vocês verem o tamanho do território que o Carlos Magno ele governava, tá? Aqui temos aqui, né, não sei se dá para vocês observarem, de verde um pouco mais escuro, né, que é chamado de Estados Pontífios, né? São terras que pertenciam à Igreja Católica, mas Carlos Magno acabava meio que ajudando a Igreja Católica a coordenar tudo isso daqui também. O Império do Carlos Magno, ele teve como principal característica fazer o quê? Ele conquistou todo esse território e ele acabou dividindo em marcas, que nada mais eram do que pedaços de território que ele entregava o que vai ser lá na frente os senhores feudais. E aí esses Mitt Dominici, ele tinha como maior característica fiscalizar esses senhores feudais, para ver se todos os impostos estavam sendo pagos, para ver se essas terras estavam sendo cultivadas, então para ver se realmente estava sendo, vamos dizer assim, bem administrado essas terras que pertenciam a Carlos Magno. Gigantesco, né, gente? Continuando aqui. Além disso, né, que eu já expliquei para vocês os Mitt Dominici e as marcas, que são a divisão dos territórios, ele também vai criar algo bastante importante que é chamado Renascimento Carolíngio. O que seria o Renascimento Carolíngio? Nada mais vai ser do que ele vai incentivar as artes,
principalmente, e ele vai criar escolas. Lembrando que naquela época da Idade Média, só quem tinha o conhecimento era a Igreja Católica, né? E ele, em comum acordo com a Igreja Católica, ele pediu para que os povos bárbaros, no caso os francos, eles pudessem, né, saber ler e escrever. Além disso, ele também vai incentivar muito também a arquitetura, tá? Outra coisa também que ele vai acabar fazendo é pedindo para que se copiasse, né, muitos manuscritos clássicos e modelos clássicos também. Então ele acabou preservando muito da cultura greco-romana. E isso vai ser algo, né, que a gente vai ver muito no período da Idade Média, quando a gente vai falando mais principalmente sobre a Igreja Católica, que seriam os famosos monges copistas, né, que tinham o intuito de estar sempre copiando esses manuscritos aí como uma forma de preservar esse conhecimento. E vai ser algo que Carlos Magno ele vai incentivar bastante. O Carlos Magno ele vai até servir de exemplo, porque ele já com uma idade bastante avançada, ele vai aprender a ler e a escrever. Tá bom? Depois que ele morre, quem acaba assumindo é o seu filho Luís o Piedoso, só que o Luís o Piedoso, ele não tinha uma característica tão marcante que nem o Carlos Magno, que era uma centralização do poder. Dizem que seus 3 filhos se uniram, pegaram o pai e prenderam ele, literalmente deram um golpe de estado. E eles acabaram, seus filhos, assinando um acordo em comum que seria o Tratado de Verdun, que nada mais seria do que dividir o território do Reino Franco, olha aqui, né, o território que a gente falou que era do Carlos Magno, esse território aqui ficou dividido entre seus 3 netos, né, que nada mais seria do que a parte da França que a gente conhece, né, o reino ocidental, ficaria aqui para Carlos o Calvo, tá bom? A parte aqui da França oriental, que dá para vocês observarem aqui de roxo, ficaria com Luís o Germânico. E a parte de verde aqui, que nem o próprio nome diz, seria o reino de Lotário. Lembrando que Lotário, depois ele acaba sendo morto, né? E essa parte aqui do território é dividido entre esses 2 irmãos aqui, tá bom? A partir desse momento, o que acaba ocorrendo, né? Claro que depois desse tratado, ele vai acabar enfraquecendo muito, né, o poder central. Antes era todo mundo, todo o território ficava na mão de uma única pessoa, e a partir desse momento agora está fragmentado. Então, os senhores, né, os senhores feudais, que eu falei para vocês que era a nobreza local, eles vão acabar tendo uma característica bastante marcante. Até que o último, né, descendente aí, né, da dinastia carolíngia, vai acabar morrendo, né, e quem vai acabar conseguindo unificar novamente todo esse território, porque esse território aqui, depois que ele se fragmenta, por muito tempo vai ficar na mão dos senhores feudais. Apenas, gente, no século X é que vai surgir esse personagem aqui chamado Hugo Capeto, e ele vai dar início à dinastia capetinga, e ele vai conseguir, né, unificar esse território novamente, e acaba tendo uma ascensão muito grande aí, né, principalmente da França, né, e é onde se inicia a dinastia capetinga. Mas como estamos ainda falando de termos em gerais, então eu não vou citar para vocês nesse momento sobre a dinastia capetinga, ok? Vamos aqui então abordar o próximo assunto, que seria o Império Bizantino, né? O Império Bizantino, eu não sei se vocês se lembram nas videoaulas, né? Ele nada mais era do que o Império Romano do Oriente, exatamente. A região que a gente conhece de Bizâncio, ele nada mais era do que uma colônia grega, mas ele também era chamado de Constantinopla, principalmente durante o governo de Constantino, né, que foi um dos responsáveis aí por fazer a fundição, né, de Constantinopla. Constantinopla, que nem eu falei para vocês, ela marca o fim da Idade Média. Quando é que Constantinopla cai? No ano de 1453, no século 15, tá bom? Lembrando, gente,
que a região né, de Constantinopla era uma região muito rica, porque eles costumavam fazer muito comércio entre o Ocidente e o Oriente, né? Então eles acabavam fazendo muitas negociações também com os povos bárbaros. Dizem alguns historiadores que isso foi até um dos fatores positivos de ter feito com que quando Roma do Ocidente ela caiu, a Roma do Oriente ela permanecesse em pé, até muito por conta desses acordos comerciais que tinha de Constantinopla com os povos bárbaros, tá bom? Por eles ficarem numa região predominantemente grega, né? Eu vou até pegar aqui o mapa, essa região aqui que vocês estão vendo, que eu estou citando para vocês aqui na seta, né? A língua, né, posteriormente, que era oficial do Império, que era latim, eles vão acabar falando somente o grego, ok? Eu achei bastante interessante aqui, porque eu já vou falar para vocês sobre o governo de Justiniano e depois a gente volta novamente sobre aquele slide, tá bom? Por mais que a gente fale de Constantino, né, a gente diz que ele não foi o mais importante, né? O mais importante seria esse personagem aqui, Justiniano, que vai governar de 527 a 565, tá bom? Porque ele vai ser, né, o imperador mais importante. Ele vai fazer algumas coisinhas aí, né, que vai ser bem bacana. Um dos seus primeiros atos, ele vai tentar reconquistar aqueles territórios que pertenciam a Roma do Ocidente. Novamente mostrando esse mapa aqui para vocês, né, que nem vocês conseguem observar aqui na legenda. Todos esses territórios aqui em verde, né, o Justiniano ele conseguiu reconquistar. Gente, isso daqui é algo absurdo, né? O que conseguiu fazer em tão pouco tempo. Justiniano, ele nada mais queria voltar ao apogeu, né, do Império Romano. Até porque, se for parar para pensar, né, Constantinopla, Bizâncio, nada mais era do que uma continuidade do Império Romano. A gente diz que o Império Romano caiu no século V, mas eu como historiadora, eu digo para vocês que Roma ela nunca caiu. Porque temos aqui, né, Constantinopla que vai acabar dando continuidade a essas características. E entre essas características vai ser de conquista territorial também, ok? Outra coisa também que ele vai acabar fazendo vai ser a criação do Corpus Juris Civilis, né? Que nada mais era do que o direito romano, né? Vai ser dividido em 4 categorias aí, né, em 4 partes. Né, que nada mais era do que o código, do que o de gestos. A gente também pega a Instituto e as novelas. E tinha como principal característica fazer uma jurisdição, né, fazer o direito romano prevalecer em território, né, da Roma do Oriente. Outra coisa também que ele vai acabar fazendo vai ser a remodelação da capital e ele vai acabar mandando, né, criar, né, uma das construções arquitetônicas mais chamativa até os dias atuais, que nada mais seria do que a Basílica de Santa Sofia, que vocês conseguem observar aqui, tá? Sofia, gente, não é por conta de nome de santo nem nada não, tá? Mas em grego, Sofia quer dizer a grande sabedoria, né, a sábia. Então ele vai acabar, né, mandando fazer a construção, né, dessa arquitetura aqui esplêndida, tá bom? E permanece até os dias atuais aí. Nada que uma passagem aérea, né, não resolva a vida da gente. Continuando aqui, tá bom? Claro que após a morte dele, alguns sucessores vão acabar perdendo o território conquistado. Gente, isso daqui é característica dos grandes reinos, tá bom? A gente sabe que sempre que um grande monarca ele morre, se o próximo não seguir os mesmos passos, dificilmente esse território ele vai continuar forte e unificado, né? E aos poucos o território que Justiniano ele conquistou vai acabar se perdendo, tá bom? Vamos lá então, falando novamente sobre o Império Bizantino. Uma coisa que eu queria deixar em destaque aqui para vocês vai ser a Cisma do Oriente. O que seria a Cisma do Oriente? Gente, naquela época tinha uma religião muito famosa, que era a religião cristã, que nada mais era do que a Igreja Católica Apostólica Romana. Só que o povo de Bizâncio, né, até por conta de muitas questões religiosas, dogmas, muita coisa que a Igreja Católica fazia, eles eram contra.
E por esse motivo, acabou tendo uma cisão, uma divisão entre a Igreja Católica Apostólica, né, de Roma, e também a divisão da Igreja Ortodoxa grega, que ela é mais popularmente conhecida, né? E aí acabou tendo essa divisão. A Igreja Católica tinha como líder o Papa e a Igreja Ortodoxa tinha como líder, né, o imperador de Bizâncio. Esse imperador, ele tinha o nome de Césaropapismo, né? Césaro, né, de imperador, e papismo por conta de papa, porque ele acabava tendo aí essas duas funções, tá bom? Outra característica que eu queria deixar bem clara aqui para vocês seria o mosaico, tá bom? E os vitrais, que vai ser uma característica bastante importante do Império Bizantino, que eles deixaram aí até os dias atuais pra gente. Depois eu vou deixar aqui no link de descrição para vocês uma videoaula do professor de artes, né, o Alexandro, em que ele explica, né, falando sobre o mosaico e falando sobre os vitrais, tá bom? Bora aqui então, desculpa, falar então sobre um dos temas aqui que eu mais gosto, que é sobre os árabes, tá bom? Vamos estar abordando os seguintes assuntos: localização, religião, expansão territorial, comércio, ciências e artes. Vamos logo aqui então para a localização. A região, né, que os árabes eles habitam fica aqui na região que a gente conhece como a Península Arábica, tá bom? Eu quero que vocês foquem principalmente essas duas cidades aqui, Medina e Meca, né, que vão ser uma das mais importantes aí, tá bom? Esses povos, eles logo de início eram politeístas, viviam principalmente de comércio, fazendo caravanas, tá? Entre a região da Ásia e a região aqui da África, tá bom? Então, eles vão ser até responsáveis por criar aí algumas, vamos dizer, algumas aculturação que eu vou estar dizendo para vocês ao longo do vídeo, ok? Acredita-se, gente, né, que os povos árabes, eles nada mais eram, né, do que povos semitas, que eles tinham, assim, um parentesco próximos aos hebreus, tá bom? E eles acreditavam, logo de início, que eles eram descendentes do filho natural de Abraão e da sua serva Agar. Eles eram povos sedentários e também tinha alguns povos nômades, tá bom? Aqui, gente, eu peguei essa imagem para vocês que é a Caaba. A Caaba, que nem vocês conseguem observar, né, que é esse cúbico aqui preto, ele vai ser bastante importante tanto para a religião politeísta e também para a religião islâmica, né, quando eles deixam de ser politeístas e se transformam em monoteístas. Por que a Caaba ela é tão importante? Eles acreditam, né, que aí tem uma fonte de água que é considerada milagrosa. Meu Deus, quase que não sai a palavra, hein? Milagrosa. E também porque é uma pedra negra, né? Eles acreditavam que o anjo Gabriel, novamente, anjo Gabriel, vou falar muito sobre o anjo Gabriel nessa videoaula, que ele acabou fazendo brotar água, né, dessa fonte para que Ismael e sua esposa pudessem, né, acabar com a sua sede. E essa pedra, que originalmente era branca, serviu para eles poderem fazer simplesmente de travesseiro, né? E também, por conta de muitos pecados dos homens, essa pedra que era branca acabou se transformando em uma pedra negra, tá bom? Aqui, gente, claro que depois eu vou estar citando novamente para vocês, mas hoje, né, quando a gente fala na Igreja Católica, a gente fala que o centro religioso é o Vaticano. Para os muçulmanos, né, o centro religioso seria aqui a Caaba. Mas assim, então, né, eu já estou falando de religião, quem fundou, quem formou, né, vai ser esse carinha aqui chamado, né, Maomé ou Mohammed, depende da forma que vocês acharem melhor, né, a nomenclatura. Esse cara, aos 7 anos de idade, ele acabou se tornando órfão de pai e mãe, e ele acabou vivendo, né, trabalhando nas caravanas junto com o seu tio, até que ele conheceu, né, uma mulher chamada Khadija, e ele acabou, né, depois, claro, que quando Khadija ela fica viúva,
ele vai acabar tomando ela como sua esposa. E por ela ser muito rica, ele acabou se dedicando mais a sua vida, principalmente à meditação, né? E deixou o comércio de lado. Mas isso vai ser bastante importante, porque quando ele fazia o comércio, ele acabou tendo contato com outras religiões, que nada mais eram do que o judaísmo e o cristianismo. Ou seja, ele teve contato com religiões monoteístas, ok? Diz que aos 40 anos de idade, novamente, né, o anjo Gabriel aí aparecendo. Ele teve uma visão, né, do anjo Gabriel e diz que o anjo ordenou para que ele pregasse, né, uma nova religião e que ele seria o profeta. Essa nova religião seria o Islã. Que o Islã, essa palavra, ela significa, né, submissão à vontade de Deus. E a partir desse momento, né, ele deveria fazer o quê? Fazer com que aquelas pessoas que eram politeístas se transformarem em monoteístas. Qual vai ser a primeira região que ele vai, né? Se lembra que eu falei para vocês focarem as duas cidades? Pois então, ele vai aqui para Meca, que é onde está a Caaba. Chegando aqui, ele vai tentar converter as pessoas ao monoteísmo, mas claro que grande parte dos comerciantes vão acabar expulsando ele, e ele, para não ser assassinado, ele vai fugir para Medina. Chegando aqui em Medina, ele vai, né, espalhar a religião e ele vai ser muito bem aceito. E quando ele tiver, né, um grupo grande aí de seguidores, ele vai acabar voltando novamente para Meca, onde ele vai destruir todos os ídolos que estavam dentro da Caaba, né? E a partir desse momento ele vai acabar, né, vamos dizer assim, pregando o Islã. E a partir desse momento, né, muitas pessoas acabaram entendendo, né, os preceitos da religião e acabaram aceitando, né, e a partir desse momento o Islã, ele vai ser algo bastante importante, porque ele não vai unir as pessoas só em uma religião, mas vai unir todas essas pessoas em uma única cultura. Pela primeira vez na história, o povo árabe, eles vão se ver identificado como um povo único, algo que até então não se tinha existido até o século VII, tá bom? Lembrando que o livro sagrado deles é o Corão. Tá? O Corão, ele nada mais é, tá? Lembrando que Maomé, ele não sabia ler e escrever, então quem acabou escrevendo o Corão foram seus seguidores, né? E o Corão nada mais é como se fosse tipo a Bíblia deles, né? Que diz que o Corão, ele vai acabar contendo todas as doutrinas religiosas, a organização da sociedade, também falando sobre governo e justiça. Então, qualquer assunto que você quiser resolver, dentro do Corão você consegue, vamos dizer assim, achar a resposta para aquela dúvida, ok? Uma coisa, né, que a religião islâmica vai acabar tendo, que vão ser os preceitos, né, que nada mais seriam do que aquelas 5 regrinhas básicas, né? Eles têm 5 regras básicas, né? A primeira aí a gente diz que eles cultuam, né, Allah como sendo o único Deus e Maomé como sendo seu único profeta. Eles fazem 5 orações ao dia, tá bom? Um alvorecer, ao meio-dia, no meio da tarde, ao pôr do sol e à noite. Eles falam também que se você tiver condições, que você vá uma vez à vida, né, a Caaba. Se você tiver condições financeiras e de saúde, tá bom? Jejuar sempre no mês do Ramadã. Nesse ano aqui de 2020, o Ramadã, se eu não me engano, eu acho que vai ser no dia 22 de abril. Dia 22 de abril ou dia 24 de abril, que vai ser o início do Ramadã, tá? Então, eles jejuam desde o nascer do sol até o pôr do sol. Não pode beber e não pode comer nada, tá bom? E também eles acreditam muito que você tem que dar esmola aos pobres, tá bom? Uma coisa que eu queria citar é que quando eles fazem essa oração 5 vezes ao dia, eles sempre fazem oração virada para a cidade de Meca. Ok. A jihad, gente, o que seria a jihad? Muita gente confunde dizendo que jihad é como se você fosse aqueles terroristas.
Mas não, tá? Eles acreditam que a jihad, ela é principalmente uma luta íntima do ser humano contra as más inclinações e condutas, tá? Eles acreditam literalmente que a religião deles é correta e por esse motivo que eles têm a obrigação de fazer com que os outros povos deixem de cultuar religiões que eles consideram erradas, né? E cultuem a religião que eles acreditam ser a certa, tá bom? Aqui eu tenho um mapa para vocês mostrando toda a conquista territorial. Se lembra lá que eu falei para vocês sobre a Batalha de Poitiers, lá sobre o Império Franco? Seria aqui na região da Espanha. Ok, gente. Falando um pouco sobre a questão que eu falei para vocês sobre a arte, tá bom? Arte, arquitetura, tá? E etc. Por eles não acreditarem em santos, né? Então eles não fazem muito essa obra de, vamos dizer assim, de imagem, de escultura. Então eles focam principalmente fazendo os arabescos e fazendo essa arquitetura aí bastante cheia de arcos, tá bom? Então é uma coisa muito rica, muito cheia de detalhes, né? Eu falo mesmo que a cultura islâmica é uma cultura assim muito linda, muito bela, né, de se ver. Eu até peguei aqui para vocês uma imagem, né, para quem tiver curiosidade um pouco mais sobre a religião muçulmana, que tem a mesquita lá do Braz, né? Então vocês podem estar fazendo a visita e podem conhecer, saber um pouco mais sobre a cultura islâmica, além da cultura religião, ok? Aqui, só para poder finalizar, né, nas ciências, eles vão se destacar principalmente, né, que eu já tinha dito para vocês, na matemática, na astronomia, na geometria e na medicina, tá bom? Além disso, né, a gente pega na parte da literatura, que vai ter algo aí que eles vão fazer que vai ser esplendoroso, né, que seria a escrita chamada As Mil e Uma Noite. Se vocês procurarem na internet, vocês vão acabar encontrando algum conto aí, tá bom? E as artes e arquitetura seria aquilo que eu falei para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Depois, numa próxima videoaula, eu venho falando um pouco mais sobre a Idade Média, tá bom, turma? Beijo, tchau, tchau!